Como eu estava dizendo, eu não sei se você sabe, Márcia, mas nós temos uma série, nós produzimos uma série há algum tempo atrás. A série está disponível no nosso canal. É a série dos chakras, onde nós comentamos, fizemos uma análise de todos os chakras, que são chakras que formam a coluna dorsal da Kundalini. A partir do Muladhara Chakra até o Ajna Chakra, que estão estruturados. Esses receptores, eles estão posicionados dentro do campo, que é o corpo, né? Que é a forma do corpo, ou seja, o campo do corpo. Chama-se Kshetra Gyana, né? Que é os chakras do corpo, pode-se dizer assim. E também fizemos uma análise do Sahasrara Chakra, que é o crepúsculo, né? A transição entre a dimensão tridimensional, que é o condicionamento, e a dimensão transcendental, que é o nosso destino final, né? Então todos os chakras foram analisados e está disponível lá no nosso canal, Os Buscadores do Infinito. Se alguém se interessar, né, você pode pedir diretamente para mim o link, ou então pode explorar o nosso canal, Os Buscadores do Infinito, ou então pode pedir para a Tulasi também, né, ela pode passar. Se você puder, né, colocar nos buscadores, eu também posso fazer isso, né, colocar o link, é importante, né, não só para a Márcia, como para também os outros participantes. Isso. Ver os vídeos. Eu inclusive tenho assistido vários, mas ainda não assisti esse não. Tá. Mas vou assistir. Muito bem. Então, olha só, olha o que acontece. Nós, na verdade, conhecemos 7 chakras, né? A gente conhece os 7 chakras. Esses 7 chakras, eles são os chakras que são disponibilizados para o grande público, né? Eles são os chakras que formam a coluna dorsal da Kundalini. A consciência, ela ascende em espiral dentro da estrutura que formam os chakras. Os chakras serão como uma espécie de imãs, né? Imagine os chakras como diferentes imãs, né, pendurados numa corrente. Imagine isso. Cada chakra é um imãzinho, né? E a alma, uma bolinha de aço. E esses imãs, eles exercem uma pressão sobre essa bolinha de aço, exatamente como o Sol exerce a pressão sobre os planetas que ficam em órbita do Sol. Então, o que essa pressão vai produzindo? Vai empurrando a consciência para cima. E ela vai fazendo isso num processo espiral, muito demorado, muito lento mesmo. Então, a lentidão desse processo é o que nós chamamos de eternidade, tá? Então, a alma vai mudando de diferentes corpos em uma quantidade imensa. São milhares e milhares de vidas em que a consciência vai sendo gradualmente, lentamente, muito gradualmente, empurrada para cima. Se a gente pegar o tempo que a alma permanece dentro desse útero, que é o Jagat, ou universo, em estado de inconsciência, ou seja, adormecida ou iludida pela ilusão da existência material, é o equivalente da metáfora de um bebê, de um embrião no útero se formando, né? Ali nós temos para um bebê 9 meses, o que seria na metáfora 90 anos fora do útero, ou, né, a quantidade de tempos que é uma vida inteira, uma existência toda fora do útero maternal, que seria o útero universal, que é onde a gente está interagindo e crescendo, ou nos formando. Então esse processo ele é espiralado e ascendente, tá? Então ele vai subindo em espiral e ascendendo, até que a consciência é elevada dos chakras inferiores, né, como o Muladhara Chakra, o Swadhisthana Chakra, o Manipura Chakra, etc., até que ele passa pelo Vishuddha Chakra e até então chegue aqui no Ajna Chakra. E então, acima, nós temos o Chakra da Coroa, que é conhecido como o Sahasrara Chakra. Bom, agora esses 7 chakras, eles estão alinhados em linha reta, tá? E eles então fazem a pressão da consciência para a consciência ir subindo. Eles assimilam
informação, armazenam informação, processam informação e devolvem essa informação para a consciência de maneira optimizada, de forma que essa informação, ou seja, esse conhecimento, seja assimilado pela consciência, e isso nós chamamos de evolução. É o mesmo sistema da abelha, né? Não sei se vocês sabem, mas o mel, ele é basicamente o vômito da abelha. Só que a abelha é muito limpinha, né? Então, o estômago da abelha é praticamente é como se fosse um reservatóriozinho ali, né? Que guarda o mel, que pega o néctar, processa o néctar, transforma o néctar em mel e depois ela regurgita, né, nas célulazinhas ali que são a colmeia e fica armazenado como fonte de alimentos para os próximos bebês que estão vindo. É assim que funciona. Os chakras têm mais ou menos essa função, eles atuam mais ou menos da mesma forma. Eles pegam a alma, a consciência, vai interagindo com o roteiro com o qual ela é chamada a viver, né? O que nós chamamos de karma. Então, ela vai vivenciando as experiências e essas experiências vão produzindo a informação. Essas informações, então, são armazenadas nos chakras, porque nós não temos condições. Se a gente lembrar de tudo que a gente faz ou que acontece, nós implodimos e não conseguimos fazer nada. É como um computador que dá um bug, porque ele fica sobrecarregado e dá uma pane. Então, o que os chakras fazem? Os chakras, eles são semelhantes a pendrives, né, ou drivers, ou memórias, onde ficam registradas as experiências, etc. E essas experiências, elas são processadas nessas áreas, e o processamento dessas experiências nessas diferentes áreas é devolvido para a consciência sob a forma de alimento, exatamente como a abelha, né, o mesmo processo. A consciência, então, assimila o resultado final da experiência. Se o chakra ou algum chakra estiver bloqueado ou estiver comprometido ou contaminado, então as experiências não são muito bem processadas e o resultado é que a pessoa terá conflitos naquelas áreas. Podem ser relacionamentos, financeiros, etc. E os conflitos nos chakras, ou os bloqueios dos chakras, ou os desalinhamentos dos chakras em si, eles são ancorados com o karma, ou seja, maus karmas produzem defeitos nas peças, ou pelo menos disfunções dos chakras. Então, para que os chakras sejam alinhados, é necessário automaticamente revisar o karma. O alinhamento dos chakras sem a revisão do karma é um paliativo placebo que não tem, mais ou menos como tratar um câncer com homeopatia, né? Tem casos que é necessário quimioterapia, tem casos que é necessário uma cirurgia, a retirada de um órgão, tem casos que é necessário uma atividade mais intensa, talvez com uma certa até violência, mas uma violência domesticada para o bem, que é o caso de uma cirurgia, né? E isso resolve o problema. Não é preventivo, mas ele é invasivo e operante, que é o caso dos métodos de cirurgia, que eu estou fazendo essa metáfora aí. Então, quando nós praticamos o alinhamento dos chakras, porém sem fazer a revisão kármica, é como, tomar um remedinho para tirar a dor de cabeça e a infecção no estômago permanece, tá? Então é preciso fazer a reavaliação do karma para que os chakras funcionem ou se realinhem novamente, ou fiquem funcionais novamente. Bom, agora, desses chakras, principais, que são os 7, nós temos outros 5 chakras que são satélites, que dão sustentação a esses chakras. São como se fossem... sabe aquelas torres de televisão, né? Que você tem a torre e daí você tem vários fios assim para segurar a torre, sustentar a torre. É mais ou menos torres de energia, né? Torres de televisão, torres altas. Hoje em dia não tem mais, porque parece que as torres estão ficando mais sofisticadas e tecnologia de futuro também não usa fios. Os chakras também não usam fios. Então esses chakras satélites, que são no total de 5, eles ficam orbitando os chakras centrais e dão
sustentabilidade para que esses chakras eles permaneçam sempre nas suas posições. Então o total dos chakras em realidade são 12 chakras. É por isso que entre Vaishnavas, por exemplo, ou se você vai, por exemplo, na Índia, você vai ver que os sadhus, os homens santos, as pessoas santas, com barro sagrado, eles tocam nos 12 chakras principais, nos 12 chakras do corpo. Então eles pontuam os chakras com a lama sagrada, o barro sagrado retirado das margens dos rios sagrados, e entoam mantras na posição onde estão os chakras, os diferentes tipos de chakras. São 12 no total, tá? Só que esses 5 chakras, eles são satélites, e os chakras principais são 7, dos quais 3 chakras são fundamentais, tá? O fator 3, ele é o fator fundamental. Se a gente observa, 3 é a base mínima que se necessita para ter um valor de replicagem e de infinito, o que dá a noção de variedade de realidade. Como, por exemplo, a gente tem aí, né, os 3 modos da natureza material, a gente tem as 3 cores primárias, e nós temos então a tridimensão. A partir da tridimensão é que se pode ter uma ideia de interação de realidade. A bidimensão não permite essa interação. É a tridimensão que permite, né, os contatos e a variedade. Então, que a gente, né, de profundidade. Então, por isso nós vivemos na tridimensão. São 3 dimensões. Então, 3 é a base, né? Aqui, por exemplo, eu tenho estou usando um equipamento que tem 3 pés. É um tripé, tá? 3 pés já é o suficiente para manter uma estrutura. Eu posso ter 4, eu posso ter 5, eu posso ter 600 mil pés, tanto faz. Mas se eu singularizar ao mínimo, eu preciso aí de 3 para dar uma estabilidade sustentável, né? Então eu tenho 3 pés. 3 são os fatores assim, fundamentais que são necessários. Por isso nós reduzimos os 12 chakras a 3, né? Que são fundamentais. E nesse caso, os 3 chakras que dão sustentação aos demais chakras o Manipura, o Anahata e o Agyana, ou Agyana Chakra. Por quê? O Manipura Chakra, deixa eu desconectar aqui a chamada para não atrapalhar o som aí. Muito bem. O Manipura Chakra, ele a Mani significa mente, né? E Pura significa o local. Então, Manipura é a morada da mente. Então, primeiramente, nós precisamos, né, da mente, né, para que isso, sabe, assim, esteja, que a parte do software, né, a mente, a inteligência e o ego. Tá? Vocês estão conseguindo? Tem alguém tentando me ligar aqui? Tá atrapalhando o som para vocês aí? Não, né? Tá bom, então vou prosseguir. Bom, então o Manipura Chakra, ele é a base, né? Que é quando o ser começa a tomar consciência da própria existência. Porque no Muladhara Chakra e no Swadhisthana Chakra, o Swadhisthana Chakra, por exemplo, refere-se ao útero, né? Nesse estado, a coisa ainda é embrionária. O Muladhara Chakra é onde está, por exemplo, os órgãos sexuais, aí estão os espermatozoides, é bem primitivo o sistema. No Swadhisthana Chakra, nós temos o útero, ainda é embrionário, o bebê tem um certo nível de consciência, mas quando o Manipura Chakra se manifesta, é quando o ser já está, aqui é o plexo solar, é onde está o ego, ou eu. Então aqui, a partir daqui, o ser entende eu existo, tá? Agora, o que a gente vai fazer com essa informação, né? Tudo bem, que eu existo, ok? Mas e aí? Qual é a vantagem disso? Então, dá-se a sequência a partir desse ponto. Nós precisamos aqui o Manipura Chakra, tá? O Anahata Chakra é onde nós é o reservatório da bem-aventurança e também é o templo
onde Vishnu, a suprema personalidade de Deus, reside, ou é o ponto de contato, na verdade. E não somos nós que decidimos isso. Foi ele mesmo que decidiu que esse seria o local onde ele estaria caso nós precisássemos ter reuniões, ou caso nós precisemos falar com ele, ou caso nós precisemos contato com o transcendente, o divino, o sagrado. É a esse ponto de referência que nós temos que chegar. Nós temos que chegar até o Anahata Chakra. É o ponto mínimo. O ego, o eu, o chamado eu, ou ego, o Manipura Chakra, precisa purificar-se e chegar até o Anahata Chakra, ou seja, a consciência precisa subir, chegar ao menos até aqui para ter o contato com o absoluto, o contato com Deus, para ter, ele precisa chegar até o templo. A pessoa, quando quer, por exemplo, estar numa atmosfera mística, num ambiente místico, que ela tem certeza de que esse local é um local de referência, então ela vai a uma igreja, ela vai a um templo. Tem pessoas que, na verdade a maioria de nós sente a presença, do sagrado, do místico, muito mais intensamente quando nós estamos num templo, numa igreja, num local assim, ok? Então é aí onde nós nos posicionamos com maior intensidade. Então esse chakra é o chakra, o Anahata Chakra é a morada de Deus. Então aí está o Paramatma, é o reservatório também do estado das emoções, como a compaixão. E aí está, a compaixão. Agora, o Ajna Chakra controla o Vishuddha Chakra, tá? Porque vai sair daqui o que estiver no coração. Como Jesus disse, não é o que entra, mas o que sai. Não é que ele quis dizer que o que entra não funciona, mas o que ele quis dizer é que o que sai pode ser ainda pior do que aquilo que entra. O que entra pela boca pode ser ruim, e o que entra pela boca pode ser muitas vezes o que a pessoa já tem na cabeça. Mas o que sai pode ser muito destrutivo, porque pode matar sutilmente sem que as outras pessoas percebam. Um veneno, por exemplo, as pessoas podem perceber que é um veneno e não querer colocar lá dentro. Mas a palavra, ela pode funcionar como um veneno que mata e a outra pessoa não ter a discriminação de perceber que é veneno e morrer por conta desse veneno. Então, o que sai da boca do homem pode ser mais perigoso do que aquilo que entra pela boca do homem. Porque nós não temos defesa contra aquilo que são as palavras. As palavras, muitas vezes, elas trazem os venenos sem que nós percebamos. Assim, o Ajna Chakra, que é o chakra frontal, que é o chakra do terceiro olho, é o chakra da consciência, da inteligência, onde nós, ao purificar a nossa inteligência, nós conseguimos ver claramente o que é bom daquilo que não é, claramente o que nós devemos fazer enquanto seres humanos, qual é o propósito da vida humana, a que nós estamos destinadas enquanto almas. Então, ativar o chakra, do Ajna Chakra, ele tem a função de controlar todos os outros chakras a partir daí. Quando eu era monge e nós éramos celibatários, uma das orientações que os nossos mestres celibatários davam para nós aprendermos a controlar a mente, a controlar os impulsos sexual, é que os órgãos sexuais são os chakras básicos, ficam lá embaixo. O chakra principal fica aqui em cima. Então, se nós controlarmos o chakra principal, ou se tivermos intimidade na relação do funcionamento do chakra principal, que é o Ajna Chakra, então esse chakra vai controlar os outros chakras, porque é uma linha só, A cabeça, a boca, o estômago e os órgãos sexuais estão abaixo desse chakra. Então o controle central é aqui, Se você quer controlar um país, se você toma a capital, então aí você consegue controlar o país. Então aqui é a capital dos chakras, É o Ajna Chakra. Então o Vishuddha Chakra está subordinado ao Ajna Chakra, tá? Então dependendo de como entra na cabeça, é o que vai... O que entra na cabeça, o que entra
pode ser armazenado no chakra do coração, né? E isso vai influenciar os outros chakras também. Então, quando sai do coração e passa pelo Vishuddha Chakra, aí ele então, a pessoa vai expressar aquilo que sai. Então, se a gente tem um trabalho de purificação do Anahata Chakra, automaticamente só vai sair coisa boa do Vishuddha Chakra, entende? E para que o Anahata Chakra seja purificado, a gente precisa de um filtro aqui, para a gente não ficar ouvindo qualquer coisa por aí, ou pensando qualquer coisa, porque isso já vai atrapalhar, entendeu? E o Manipura Chakra é para a gente puxar a mente até o Anahata Chakra, para receber orientações diretamente de Deus. Então, esses chakras principais, eles têm a função de ser a base de todos os chakras. A gente reduz de 12 para 7, de 7 para 3, tá? Então 3 é o mínimo, e aí a gente tem esse movimento aí, tá bom? Tá ok? Ok, valeu, obrigada. Esclareceu legal. Muito bem. Então, pessoal, eu vou fechar aqui. Eu vou abrir então a próxima gravação, pra gente... Quer comentar alguma coisa? Sim. Acho que eu também interrompi a gravação. Ô, Prabhu, hoje eu não vou poder ficar para o passatempo, porque eu prometi para as crianças que eu ficaria com ela aqui a partir das 9 horas. Sim, tá bom. Aí, eu não quero deixar para a próxima semana. Sim. Não, eu vou fazer a leitura e fica gravadinho. Eu vou fazer a introdução, porque eu já falei um pouco agora, e eu vou deixar gravado a introdução para o próximo movimento, e eu aguardo então na próxima semana, tá bom? Mas a introduçãozinha do que a gente vai falar eu vou fazer, tá? Eu vou ficar aqui na introdução. E Joaquim está querendo mostrar um desenho que ele fez. Vou só encerrar essa gravação aqui, tá bom? Eu tô fazendo a gravação.